E como eu tenho feito aqui, todas as quartas-feiras eu trago uma oração, da Bíblia, para que a gente possa ler, pensar, refletir e depois orar. Orar baseado naquela palavra, orar baseado naquela inspiração bíblica, Então a Bíblia tem mais de 800 orações, e nós achamos que é bom de vez em quando olhar uma, olhar outra, Hoje eu gostaria de olhar com vocês o capítulo 3 do profeta Abacuque, onde ele faz uma oração. E esta oração dele é um contexto muito difícil da vida dele, e ele fala sobre a soberania de Deus e fala também sobre as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. E ele termina essa oração, que eu vou colocar aqui para vocês terem uma oportunidade de acompanhar, a partir do verso 16. 3,16, pronto. Olha o que diz a palavra, como é interessante. Diz o profeta a certa altura. Esta oração, na verdade, é como se fosse um salmo, como se fosse um cântico, E o profeta está dizendo: eu ouvi o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, e o meu coração se comoveu. É importante você ouvir a voz do Senhor e o seu coração perceber a presença do Senhor. Nós temos insistido muito aqui na igreja que nós não pensemos na fé, na vida espiritual com Deus, como se fosse uma religião, um compromisso religioso, como se fosse algum comportamento religioso tão somente, mas que a nossa compreensão seja perceber o Senhor na nossa intimidade, perceber o Senhor no nosso convívio diário. É a gente ter a amizade com o Senhor e caminhar com Ele no nosso passo a passo, no nosso dia a dia, Ele falando conosco e a gente falando com Ele. Ah, mas eu não sinto isso. A Bíblia não diz que nós temos que sentir. Antes de sentir, a gente tem que crer. A crença na palavra, no que Deus faz, no que Ele diz, é fundamental. E à medida que a gente crê e vai desenvolvendo a confiança na palavra, então o sentimento vai surgindo como uma resposta à nossa crença. Muitas vezes nós temos preocupação de sentir algo que nem conhecemos. Como é que vamos sentir alguma coisa da qual não temos nem conhecimento? Mas quando nós percebemos a presença de Deus, logo após a percepção dessa presença vem o sentimento. Às vezes um sentimento de compungido coração. Quando Pedro pregou o sermão dele depois de Pentecostes, as pessoas tiveram seus corações tocados. Então elas fizeram alguma coisa, elas disseram assim: o que nós vamos fazer depois desse sermão? Então Pedro fala: vocês vão se arrepender e vão crer no Senhor de todo o coração. Então, ouvir para depois sentir e perceber. Então a palavra é poderosa. Nós temos que entender a palavra, conhecer a palavra, abrigar a palavra na mente e no coração. Porque é isso que faz os olhos espirituais serem abertos. É isso que faz a nossa experiência espiritual acontecer, a partir da revelação de Deus aos nossos corações. Você lembra que domingo eu estava falando, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Depois disso, quando ele estava bem no norte lá do Israel, bem lá em cima, na Cesareia de Filipe, ele estava com seus discípulos e ele perguntou: o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, e assim o Senhor é um rabino. Então as pessoas têm múltiplas e variadas interpretações ou compreensões sobre o Senhor. Aí disse: mas eu não quero saber o que os outros dizem a meu respeito, eu quero saber o que vocês dizem, qual é a declaração de vocês. E Pedro então tomou a palavra e disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Pedro teve uma compreensão de quem era Jesus. E Jesus falou com ele assim: ó Pedro,
o que revelou isso para você não foi a sua carne nem o seu sangue, ou seja, não é uma revelação natural, não é alguma compreensão da mente natural. Quem revelou isso para você foi o Espírito Santo. Você teve uma revelação especial de Deus. E é esse mesmo Espírito que revelou para o Pedro que Jesus era o Filho amado de Deus, confirmando a palavra de Deus sobre o seu Filho, esse mesmo Espírito é que comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos amados de Deus. Então, se a gente entende que a palavra está declarando isso a nosso respeito, começamos a pedir ao Senhor que manifeste essa paternidade de uma maneira tão especial, que nós como filhos possamos perceber e sentir a segurança de ter o Senhor como nosso Pai. Porque Jesus nos ensinou a oração especial dele, quando ele diz, Pai nosso que estás nos... Pai nosso, Pai de todos nós. Venha o teu reino e se estabeleça o teu reino entre nós. E que nós compreendamos a soberania do Senhor, a autoridade do Senhor, o poder do Senhor. E a Bíblia diz que o reino de Deus vem entre nós, depois ele está conosco, depois a Bíblia diz que ele está em nós, pelo Espírito que habita em nós. E assim ele depois está no mundo através de nós. Então o reino vem, entra em nós e depois vai ao mundo através de nós. Este sentimento vai acontecer à medida que essas experiências forem sendo compreendidas na palavra e sendo vivenciadas na palavra. Às vezes Deus vai falar com você de uma maneira muito especial, na intimidade do seu coração, às vezes é naquele momento de quietude, às vezes é no meio de uma luta, de uma dificuldade. Então aconteceu isso aqui com o Abacuque. Olha só o que aconteceu. Ouvi, escutei, senti, percebi, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, meu íntimo se comoveu à sua voz. Ou seja, eu ouvi, meu íntimo se comoveu quando ele falou comigo. Então, tremeram os meus lábios. É muito interessante que aqui nós temos uma expressão de emoção. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele emocionou-se. Mas ele emocionou-se depois de ouvir a voz. Então, quando a gente precisa e quer ouvir a voz do Senhor, ele vai se revelar a nós. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então existe uma promessa bíblica de Deus se revelar àqueles que o buscam de todo o coração, né? A Bíblia diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Existe uma compreensão bíblica clara de que aqueles que procuram pelo Senhor, recebem do Senhor um tratamento especial. Ele não joga fora aqueles que o procuram. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Para sentir, é preciso primeiro compreender o que a palavra dele diz e que ele é verdadeiro no que diz e acolher a palavra dele no coração. Porque a experiência com Deus não é um sentimento sobre Deus, mas é um entendimento de como Deus se revela e como ele age e opera na nossa vida. Quando estivermos orando, vamos pensar que Deus está presente. Ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o que eles fizerem aqui será comunicado no céu. Então, o que nós unirmos aqui será feito no céu. Por isso que é importante a consciência da presença de Deus nas nossas orações. Então veja o profeta diz, meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. O que Isaías sentiu quando ele estava na presença de Deus? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Quando você vê a santidade de Deus, não tem como você não ficar impactado, porque a presença de Deus é tão grandiosa, que a gente acaba olhando para a gente e se sentindo como o profeta sentiu. Entrou a podridão, os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então,
ele está falando do contexto da Babilônia, que certamente seria aquele elemento que Deus usaria para punir o seu povo por causa do pecado e da rebeldia. Então veja só, no momento quando ele termina a sua oração, ele está dizendo: eu estou entendendo que vai haver um tempo difícil à minha frente. Eu estou entendendo que vai haver um julgamento de Deus para a nação. Eu estou entendendo que vai haver algo especial e eu tenho que me preparar para isso. Ele diz assim: quando eu ouvi a voz de Deus, eu senti na minha vida, nos meus ossos, alguma coisa aconteceu, no meu íntimo, minhas pernas tremeram, meus joelhos ficaram bambos, ou seja, alguma coisa mexeu comigo, quando eu soube o que Deus ia fazer naquele contexto, naquele momento. Então, às vezes Deus nos mostra coisas que mexem com a gente, mexem com a vida da gente, e às vezes a gente nem percebe como que Deus quer mostrar para a gente coisas que nós precisamos saber. Não é para a gente morrer ou para a gente ser destruído, mas para a gente preparar o coração para enfrentar os momentos difíceis da vida. Olha só o que vai acontecer, veja lá, verso 17. Ainda que a figueira, olha só, ele disse que ia se preparar, né? Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, ou seja, ainda que a árvore frutífera não produza o fruto, o produto da oliveira, ou seja, a azeitona, né, o azeite, ainda que não tenha o azeite, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aí parece o quê? Uma situação meio devastada, né? Não tem fruto, não tem a frutífera não floresce, os campos não dão o seu fruto, né? O gado está arredio, não tem gado no curral, não tem ovelha, não tem lã, não tem leite, não tem queijo, não tem coalhada, não tem mais nada. Você chegou a um determinado momento que você vê à sua frente uma sensação difícil, uma situação de desalento, de desencanto, tudo por causa da rebeldia, da desobediência, da maneira errada de fazer as coisas, da maneira injusta de tratar as coisas, porque a justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Quando a gente erra nesse caminho, as consequências vêm, né? Vamos lá, dá mais um passo aí, por favor. Todavia, a situação está caótica à volta dele, né? Assim, todavia, entretanto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Imagine uma pessoa que está vivendo na maior tribulação, na maior angústia, no maior problema, na maior dificuldade e não tem a quem recorrer. E não tem o que o profeta tinha, que é esta convicção de que Deus está presente na sua experiência pessoal. Essa convicção de que ele pode orar ao Senhor, que ele pode depender do Senhor e que ele entende que aquilo que está acontecendo é um juízo, um julgamento, uma ação do Senhor. E ele então disse assim: eu vou me aquietar, vou ficar em vigília até que essas calamidades passem, porque eu vejo nesse momento a mão do Senhor. Eu vejo nesse momento e nessa situação um julgamento do Senhor. Então ele diz assim: eu me alegro, todavia eu me alegro, mesmo que a situação seja difícil. Agora pense, você é capaz de se alegrar numa situação difícil só se for Deus alegrando o seu coração. Porque humanamente falando, quem é que se alegra numa situação difícil? Quem é que se alegra no meio de uma tempestade tremenda, ameaçadora? Ninguém. Agora, o fato que Deus nos dá a compreensão de que nós passaremos por isso, mas isso vai passar, não somos nós que vamos passar, é isso que vai passar. E enquanto isso não passa, nós nos alegramos não na situação externa, não nos eventos externos, porque neles não tem nenhuma alegria.
nós só podemos encontrar uma fonte de alegria, é dentro de nós mesmos. Por isso que o Espírito do Senhor habita em nós. Somos o templo, a morada de Deus em Espírito. É de dentro de cada crente convicto que vem o consolo para a sua hora difícil, que vem o consolo para a sua situação, né? Como era o caso lá do Abacuque. Então, vamos ver mais um pouquinho lá? Então, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O mundo ao redor é uma ameaça para mim. O mundo ao redor é uma dificuldade para mim. Mas o meu Deus é a minha fortaleza. Então, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam, né? Todos nós confiamos em tantas coisas. Mas e quando essas coisas são tiradas de nós? E quando essas coisas deixam de estar ao nosso alcance? Aí só resta: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto, a quem ele está dedicando esse cântico. Mas veja só o que acontece na vida de um crente. Mesmo que as situações sejam adversas, ele não se deixa abater. Não é porque ele é mais forte do que ninguém, é porque Deus está presente. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro bem presente nas nossas dificuldades e nas nossas tribulações. Então a Bíblia diz que o Senhor nos ajunta debaixo das suas asas, até que passem as calamidades. Agora, a grande dificuldade nossa é esperar passar a calamidade, porque muitas vezes, como Pedro, acontece de atravessar a tempestade para ir com o Senhor, e no meio da tempestade, ao invés de olhar para o Senhor, ele olha para a tempestade, para o mar, e ele sente o quê? Medo, sente insegurança. E ele começa a se afundar. E ele pede o socorro do Senhor. O Senhor diz: vamos, venha cá, segura na minha mão. Muitas vezes a nossa dificuldade é não perseverar no meio da provação. A gente sucumbe. E ainda a gente faz o seguinte, a gente justifica: eu sou humano. Como se ser humano fosse um passaporte para você se arrebentar, não é? Eu sou humano, mas é porque você é humano que você precisa de um Deus que não é humano, um Deus que é forte, poderoso, e que pode ser seu refúgio e sua fortaleza no meio das situações das quais você não pode dar conta. Porque você não pode dar conta. Ele disse lá: não tem gado no curral, não tem fruto na oliveira, nem na videira, não tem. Então, se eu depender das coisas fora de mim, eu vou me desesperar. Eu tenho que entender que o Senhor, independente de coisas boas ou ruins, só está no controle. E é por isso que ele diz: eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. Por quê? Porque as coisas não são fáceis, muitas vezes, nas nossas vidas. Faz sentido para vocês? Faz? Então, isso é uma teoria, ou isso é uma bênção de Deus para nós mediante a fé. Tem gente que vai olhar para isso e dizer: ah, você não sabe da minha vida. Se você soubesse do meu problema, você não ia dizer isso. É claro que eu não sei da vida de ninguém, mas o que a Bíblia diz é que Deus sabe, Ele conhece a verdade no íntimo. A Bíblia diz que Deus conhece a verdade no íntimo. Então eu posso não saber da sua complexidade, mas é importante você entender que o seu Pai, aquele que te nomeou como filho, Ele conhece a verdade no íntimo. E por ele conhecer a verdade no íntimo, ele também sabe que o mundo, a natureza geme e anseia por um dia de libertação. Ele também conhece a natureza. Ele também conhece a igreja, ele conhece o povo, ele conhece a sociedade, ele conhece a traficância da vida, ele conhece tudo.
E então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai preservando a nossa vida, não nos deixando desesperar no meio das tribulações. Vai cuidando da vida da gente. Por que a gente fica confiante nisso? Porque a Bíblia tem muitas experiências nesse sentido. E ela revela esse testemunho. E acabamos de ler uma oração de um profeta, que estava na luta, e no meio da luta ele diz: eu continuo confiando no meu Senhor, mesmo que eu veja ao meu redor uma série de destruições. E esse é o segredo da fé, é você seguir crendo, mesmo quando seus olhos não veem uma solução, humanamente falando. É estar acima e além das circunstâncias, porque a circunstância ali era toda negativa, sim ou não? Toda negativa. Mas como é que aquele profeta vai dizer que seguia confiando, seguia acreditando, seguia esperando no Deus da sua salvação? Então a salvação vem do Senhor. Se a nossa fé é forte para acreditar no Senhor em tempos difíceis, Ele se manifestará a nós. Os que de madrugada me buscam, me acharão, né? Então ele diz que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Ele diz que fará prosperar a sua palavra naquilo para o que Ele a enviou. Se hoje Deus enviou uma palavra ao seu coração, abrace essa palavra, creia nela, e creia no Deus que a enviou ao seu coração, porque a palavra em si não é a solução, a palavra só é o meio pelo qual Deus fala com o seu coração que Ele está agindo, e que Ele vai operar. Então a palavra deve ser compreendida como um meio que Deus usa para revelar a nós o que Ele é, o que Ele tem para nós, o que Ele vai fazer em nós e através de nós. Por isso que é importante a palavra na vida da gente. O salmista dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração para não errar o alvo, para não me perder na caminhada, para não pecar contra ti, para não me desesperar no tempo da angústia. Então, no tempo da angústia, tem que encontrar o caminho do Senhor e abrigar-se embaixo dos braços do Senhor, das asas do Senhor, até que passem as calamidades. Faz sentido? Então, vamos orar então pensando nisso, gente? Vamos pensar que pode ter 1000 coisas contrárias, adversas, mas o nosso Senhor, nosso Pai, amoroso, Ele está olhando por nós e Ele vai renovar as nossas forças no meio das nossas adversidades, né?